copiar o plano do Senhor. Continua aí em Jeremias 31, agora vamos ler o versículo 12 que diz assim: hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Eu acabei não falando no versículo anterior, mas o texto fala que o Senhor livrou e redimiu Jacó das mãos daqueles que eram mais fortes. Você precisa entender, até dá medo, né? O estudo, o ensino, até dá medo. Você fala, meu Deus, o que será da igreja? O que será do povo de Deus? No final de tudo, nós seremos vencedores, porque o nosso rei reinará, governará sobre toda a terra. Só que o que você precisa entender é que vai se levantar mais uma vez aquele que é mais forte. Só que Deus está colocando no passado. O Senhor já redimiu a Jacó, o Senhor já redimiu o seu povo. E nós vemos que o texto ainda diz aqui no versículo 12, hão de vir e exultar na altura de Sião. Como assim na altura de Sião? Você vai ver. Você vai ver que esse texto altura também, essa palavra altura também poderia ser traduzido como lugar elevado, ou seja, presta atenção nisso porque é profundíssimo. Existe aqui uma profecia para o Israel da promessa e existe aqui uma profecia para o Israel na carne, porque restarão nações quando Jesus voltar. Queridos, você precisa meditar muito na palavra de Deus, nós precisamos meditar muito na palavra de Deus para saber em qual momento o profeta está falando com o Israel da promessa e o Israel da época dele. Por quê? Porque, grava bem isso, quando Jesus Cristo voltar para essa terra e arrebatar a sua igreja, vai acontecer um encontro nos ares. Vai acontecer um encontro nos ares, a igreja será glorificada e voltará para essa terra para que junto com Jesus Cristo faça uma limpeza na terra. Então Jesus Cristo vem, faz uma limpeza nas regiões celestiais, os céus precisam estar limpos, porque a igreja vai encontrar com o Senhor nos ares, vai acontecer ali o grande encontro, a grande união, a dança de Manaim, o grande cortejo, a igreja glorificada volta, não é o casamento ainda, porque a igreja não pode casar com seu Senhor enquanto ainda está para acontecer uma guerra. A própria lei do Senhor diz que não haverá casamento, ou a lei do Senhor diz que não pode, que os noivos, assim quando casam, não podem sair para a guerra, ou seja, depois que Jesus Cristo volta para a igreja, volta com a igreja para essa terra, vai acontecer a batalha do Armagedon. A igreja será a ferramenta do Senhor no período do grande e terrível dia do Senhor. Acontece uma limpeza, as nações são pisadas no lagar da ira de Deus. Aí sim, com a terra limpa, acontece o casamento. Por que eu estou explicando isso? Porque quando acontecer a batalha do Armagedon e ocorrer toda a limpeza na terra, vão ser meses de limpeza na terra, e futuramente eu vou estar falando sobre isso. Eu tenho alguns vídeos aqui sobre o milênio. Jesus volta com a igreja é usada como o grande exército de Joel capítulo 2, faz uma limpeza na terra, acontece aqui a limpeza logo após a batalha do Armagedon, as nações são pisadas no lagar da ira de Deus, os corpos são retirados não pela igreja, porque a igreja já estará glorificada, santificada, com seus corpos redimidos, só que vão restar nações aqui nessa terra. A igreja não conhece esse texto porque isso não é pregado. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre os sobreviventes. Vão restar nações. Aí quando essas nações estiverem aqui na terra, o que vai acontecer? Vão restar judeus, vão restar israelitas. Existe uma promessa para os reis e sacerdotes, que é a igreja de Cristo, e existe uma promessa literal, a restauração desse Israel que nós conhecemos. Jesus escolheu aquela terra porque ele estará aqui nessa terra reinando de Jerusalém. Ele colocará os pés dele no Monte das Oliveiras, ele estará reinando de lá. Miqueias capítulo 4, nós vamos encontrar Zacarias 8, Zacarias 14, muitos textos de Isaías. Ele vai estar reinando nessa terra. E existe uma promessa para o Israel que nós conhecemos. Aqui, queridos, nós vamos ver a diferença entre os reis e sacerdotes do Senhor e aqueles que são de Israel, que vão restar como nações não glorificadas. As nações não serão glorificadas. E eu tenho outros vídeos para te mostrar isso. No vídeo seguinte, eu vou mostrar para você textos que nos guia
para saber que vão existir nações, vão restar nações. Então ele diz o quê? Hão de vir e exultar na altura de Sião. Você vai ver, se eu não me engano, Salmos capítulo 24, falando sobre os portais eternos. Nós, a Igreja de Cristo, quando formos glorificados, seremos esses portais eternos. As nações vão estar olhando para as alturas, para aqueles que são de Sião, dizendo: olha que maravilha os de Sião. Eles são herança do Senhor, porque nós seremos como os anjos aqui nessa terra, queridos. Então, o Israel que sobrará, que restará como nação, estará olhando para a igreja glorificada, estará olhando para os eleitos que foram glorificados com Jesus, dizendo: estes são os de Sião. E continua o texto: radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite. Queridos, a igreja glorificada não estará se alegrando, ou o Israel da promessa, que é o Israel glorificado, que será reis e sacerdotes, não estarão glorificando a Deus por causa do vinho, do cereal. Aqui é um vinho, cereal literal, está falando da produtividade da terra. Quando Jesus Cristo voltar e fazer uma limpeza nessa terra, ele estará trocando papel de parede e estará renovando a terra para o reinado dele, que é o reino milenar. Então ele diz que que aqueles que foram redimidos aqui no Israel literal, eles estarão exultando na altura de Sião, ou seja, eles estarão vendo de Sião, eles estarão vendo aqueles que estão nos lugares altos, dizendo: que alegria fazer parte desse reino. Só que não será um reino de pessoas glorificadas, as nações. Os reis e sacerdotes do Senhor reinam sobre a terra. Nós vemos a Bíblia inteira mostrando isso. A igreja não vai morar no céu. Continua vendo o texto aí. Eles vão se alegrar, a sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Por quê, queridos, que o Israel literal nunca mais desfalecerá? Justamente por causa da produtividade da terra, e nós viveremos em um reino de paz e de justiça. Jesus Cristo reina sobre essa terra e a igreja estará reinando com Cristo como reis e sacerdotes. Olha o versículo 13 nos ajudando a entender melhor isso ainda. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Grava bem isso que eu estou te falando aqui. Nós estamos olhando para duas classes de pessoas nesse versículo 13. Por quê? Ele começa a falar sobre a promessa da restauração do Israel, do Israel da promessa. O Israel da promessa será restaurado. O Israel físico, ali Jerusalém, aquela região, será restaurada, e restaurarão muitos israelitas, muitos judeus, depois que Jesus Cristo estiver reinando sobre essa terra. As nações restarão. Agora, o que ele fala depois dessa promessa? Então, depois que acontecer essas bênçãos, a produtividade da terra, o Israel não mais desfalecerá, ele diz: então a virgem se alegrará. Quem é a virgem do Senhor? Nós vemos vários textos, inclusive o apóstolo Paulo dizendo que nós estamos sendo preparados como virgens, a parábola das 10 virgens. A igreja de Jesus Cristo é a virgem que está sendo preparada. E é lindo você ver isso, porque a virgem se alegrará na dança. A dança é justamente a dança de Manaim, o grande cortejo, que é justamente o encontro com o Senhor nos ares, quando essa virgem estará se alegrando porque o seu corpo será redimido. Aquilo que é corruptível hoje se tornará em incorruptibilidade. Essa virgem se tornará a esposa do cordeiro, mas antes ela se alegrará na dança. A virgem, que é o Israel da promessa, se alegrará na dança. Então, olha, ele continua dizendo: e também os jovens e velhos. Peraí, que jovens e velhos são esses? Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza. Aqui ele está falando justamente daqueles que vão viver nessa idade cronológica. A igreja, quando ela for glorificada, ela não estará mais debaixo de todas as leis cronológicas. E o que isso significa? Nós entraremos no Kairos de Deus e meses, dias, horas, minutos não fará mais diferença para os glorificados. Porém, ainda vai existir sol, ainda vai existir lua. A igreja será glorificada, mas ainda existirá sol e lua.
Quando você olha aquele texto que diz que o Senhor será a luz, a própria luz, ele está falando sobre o Senhor dentro da cidade santa. Não confunda o reino milenar com a descida da Nova Jerusalém, que a Nova Jerusalém desce apenas no final do milênio, e é um outro tema, eu não vou falar sobre isso aqui, mas nós vamos ver vários textos na palavra de Deus que nos mostra que as nações restarão e vão ter pessoas envelhecendo, vão ter jovens pessoas envelhecendo. Quer ver essa comprovação? Vai lá comigo em Zacarias capítulo 8. Zacarias capítulo 8, nós vamos ler dos versículos 3 até o versículo 5. Zacarias 8, dos versículos 3 até o versículo 5, que diz assim: Assim diz o Senhor, voltarei para Sião. Peraí, Zacarias está profetizando depois do cativeiro babilônico, depois do período de Jeremias, voltarei para Sião. É isso mesmo. O Senhor está dizendo, eu voltarei para o monte da nova aliança. Mas como que o Senhor vai voltar? Primeiro Jesus Cristo vem a primeira vez e depois Jesus Cristo volta a segunda vez. Queridos, é uma profecia muito maluca. Por quê? Porque aqui na época do profeta Zacarias, o Senhor não tinha ido para Sião ainda. Sião está falando do monte, referência para falar da nova aliança. Já está falando da volta do Senhor para Sião. Ou seja, o Senhor já veio, estabeleceu uma nova aliança na descida do Espírito Santo, morre na cruz do Calvário, estabelece a nova aliança, só que agora falta o Senhor voltar. Olha que lindo isso. Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Você sabia que Jesus estará reinando sobre as nações no meio de Jerusalém? Jesus estará reinando sobre as nações no meio de Jerusalém. Futuramente eu vou estar falando mais uma vez sobre o reino milenar de Jesus Cristo e tem links na descrição que eu já falei muito também a respeito desse assunto. Continua o texto. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel e o monte do Senhor dos Exércitos, um monte santo. Então, o Senhor está dizendo o quê? Que Jerusalém será chamada cidade fiel. Pergunta, essa profecia era para a época do profeta Zacarias? Quando? Quando que Jerusalém foi chamada de cidade fiel? Nunca e hoje muito menos. Você sabe das perversidades que acontecem lá em Israel, e eu não estou nem falando desse conflito, mas todos os pecados que o Israel que nós conhecemos hoje tem promovido ao redor do mundo. Sabemos que é a cidade do grande rei, sabemos que é a cidade que tem grandes promessas, é a cidade de referência para falar de busca da presença do Senhor, mas hoje, esse Israel que nós vemos, essa Jerusalém que nós vemos, essa é uma Jerusalém que é escrava, é uma Jerusalém que está debaixo do pecado e se corrompe porque não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Nós amamos Jerusalém, nós amamos Israel por causa da promessa e não pelo motivo do que eles são hoje. Agora, está dizendo o quê? Que o Senhor volta para Jerusalém e essa cidade chamar-se-á Cidade Santa, o monte do Senhor dos Exércitos, Monte Santo. Uma promessa claramente que não aconteceu. Olha o que diz o versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na sua mão o seu arrimo por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Olha a promessa do reino milenar de Jesus Cristo. Peraí, quando ele voltar para Sião e Jerusalém for chamada a cidade fiel, vai ter velhos? Vai ter idosos? É isso mesmo que o texto está dizendo. Agora vai lá comigo, presta atenção, você não pode esquecer desse texto. Vão ter velhos quando o Senhor voltar para Sião? Vão ter idosos? É justamente isso. Vai lá comigo agora em Isaías. Isaías, corre lá comigo em Isaías. Isaías, nós vamos ler o capítulo 65 de Isaías. Isaías 65, vai comigo dos versículos 17 a 20, que diz assim: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Eu não tenho tempo para explicar isso aqui, mas novo céu e nova terra é o final do milênio. Novos céus e nova terra está falando do quê? Está falando dos novos céus e nova terra que serão estabelecidos por Jesus. Só que o novos aqui não é novos de estou criando um outro novo. O novo aqui é eu estou colocando em ordem esses céus aí.
tá? Então, mas Deus vai acabar com esse mundo. Não vai. Deus ama o planeta Terra e o novos céus e nova terra aqui no original hebraico está querendo dizer o quê? Que ele estará trocando o papel de parede. É uma restauração desses céus e dessa terra que nós conhecemos. Deus não vai destruir a terra. Esse novos céus e nova terra é o estabelecimento do reino de Jesus Cristo aqui na terra. E você precisa compreender isso, porque quando lá no final de Apocalipse ele fala que está criando novo céu e nova terra, o que ele está dizendo? Que os céus do Senhor será unificado com os céus dessa terra e se tornará um só. Por quê? Jesus Cristo reina no milênio e Deus receberá o reino das mãos de Jesus Cristo. Por quê, queridos? Porque primeiro, o último inimigo precisa ser vencido, que é a morte. E a morte só será vencida no final do reino milenar. É só você ler 1 Coríntios capítulo 15 e os próprios textos de Apocalipse. Então, não é novo céu e nova terra, são novos céus e nova terra. Que eu crio, presta atenção, que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Está falando do que aqui? Da destruição e de toda aquela corrupção que a criação do Senhor viveu. Nós não vamos lembrar de nada. Não, o próprio texto vai dizer no final de Isaías que Deus colocará um memorial. Peraí, não haverá memória? Não haverá memória da corrupção da terra e da corrupção da humanidade. Vai ser um reino de paz e de justiça. E não está dizendo que as pessoas não vão se lembrar de nada. Deus vai deixar um memorial, vai ser uma espécie de memorial fora da cidade de Jerusalém, e as pessoas vão ver o que aconteceu com aqueles que prevaricaram contra o Senhor. Então, não haverá lembrança de uma terra suja, de uma terra corrompida, cheia de pecados. É isso que o texto está dizendo. Mas vós quem? Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Claramente, uma promessa futura. Porque se Jerusalém que nós conhecemos, aquela região, será o ápice da grande tribulação, o que isso significa? Significa, queridos, que essa é uma promessa futura. Quando Deus estará restaurando céus e terra, estará restaurando Jerusalém. Mas, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Agora presta atenção aqui. Algumas pessoas vão querer simbolizar o reino milenar de Jesus Cristo. Não, o reino milenar é um reino simbólico. É? Então tenta simbolizar esse versículo 20. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. E nós vamos ver também, queridos, outro texto dizendo o quê? Que a idade do meu povo será como os dias da árvore. Então, nós estamos olhando aqui uma promessa para Jerusalém literal. E eu acabei de mostrar para você aqui. Existe uma promessa para os reis e sacerdotes do Senhor. E o texto de Jeremias no decorrer do capítulo 31 vai confirmando isso. Existe uma promessa para os reis e sacerdotes do Senhor, que é a igreja glorificada. E existe uma promessa para as nações que vão restar depois da grande tribulação e depois da batalha do Armagedon. É uma promessa linda e maravilhosa, que é justamente a produtividade da terra. Agora, para você não perder o fio da meada, volta lá em Jeremias. Jeremias capítulo 31, nós estamos lendo agora o versículo 13. Então a virgem se alegrará na dança, a virgem que se encontra com o Senhor nos ares. E também os jovens e velhos tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza. Uma promessa para a Virgem do Senhor que será glorificada e uma promessa para aqueles que ainda vão viver, velhos e jovens, aqueles que vão viver muitos anos, porque estarão como nações aqui nessa terra. Queridos, o vídeo ficou muito mais longo do que eu esperava. De qualquer maneira, esse é um tema maravilhoso que daria para eu estar falando muitas coisas. Você consegue ver a riqueza e a preciosidade das profecias do profeta Jeremias e como são profecias para o final dos tempos, para os últimos dias? Bom, vamos finalizar aqui
esse quarto vídeo, se eu não me engano. Eu espero que você esteja acompanhando os vídeos na ordem, porque é muito importante saber aquilo que Deus tem para revelar para a igreja no final dos tempos. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu estou te aguardando aqui para as próximas meditações.